Fala, beach tenista campeão, tudo bem? Hoje eu vou falar para você sobre as 5 vantagens em ser forte mentalmente. Vem comigo! O que você faz para ter uma vantagem sobre o seu adversário, tanto quanto nos jogos, nos torneios, quanto nos treinos? Muitos beach tenistas, eles tentam um monte de coisas para poder elevar sua performance, como por exemplo, suplemento, novos regimes de recuperação, dietas esportivas, métodos aprimorados de treinamento, ou aumento de sessões ou dos treinos, o número de treino que ele faz durante o dia, ou o número de treino que ele faz durante a semana, e também o treinamento mental, que é muito importante. Todas essas coisas podem ajudar a sua performance a melhorar com certeza, mas só uma delas consegue dar uma certa vantagem em situações de pressão. E é isso que é ter uma resistência mental, ou o que eu chamo de ter uma poderosa mente. Olha só que legal! Dieta, recuperação e treinamento físico só podem te levar até um certo ponto. O aspecto físico prepara o seu corpo para competir em alto nível, mas situações de pressão exigem força de espírito para você enfrentar os desafios mentais nesses momentos tão críticos durante a partida. E ter uma resistência mental, ele te dá uma vantagem em diversos aspectos, e eu vou falar para você agora os 5 deles. O primeiro deles é que a resistência mental ajuda você a ultrapassar as barreiras físicas e mentais quando você está exausto no final de um jogo. A segunda delas é que condiciona sua mente a manter um foco laser em meio às possíveis distrações que surgem quando aumenta a pressão durante a competição, inclusive as distrações pelo fato da quadra ser uma perto da outra, de ter som, de música tocando, a torcida participando. A terceira delas é que a resistência mental ajuda você a criar uma confiança instável para que você possa executar sua máxima performance contra o seu adversário. A quarta delas é que a resistência mental ajuda você a manter uma compostura quando as emoções intensas começam a agitar durante o calor de uma partida, principalmente no calor, literalmente, no calor escaldante do sol. A quinta delas é que o treinamento de resistência mental te dá uma vantagem final quando você está chegando no final do jogo. É como se você andasse a sua milha extra, ou quando você tivesse como é que chama? Fazendo uma corrida de carro e você tá lá, tá pau a pau com a pessoa do seu lado e você aperta o turbo, aperta o nitro. Com certeza isso vai fazer a diferença no seu treinamento. E a resistência mental foi o ponto-chave para a vitória do Djokovic, que é um dos maiores tenistas do mundo, né? Na final que ele teve lá em Wimbledon contra o Roger Federer. A partida foi uma batalha épica que durou 4 horas e 57 minutos. E é bem conhecido no mundo do tênis que o Djokovic se envolve diariamente em treinamento mental, incluindo a visualização diária nos treinos dele e principalmente durante os torneios. O Djokovic falou o seguinte: eu obviamente tento jogar a partida na minha mente antes mesmo de eu entrar na quadra, e eu sempre tento me imaginar como um vencedor daquele jogo. E eu acho que isso tem, de certa forma, um certo poder quando eu faço esse tipo de visualização. O Djokovic falou como o seu treinamento mental ajudou ele a se preparar para o último set depois de 4 horas intensas desse jogo contra o Federer. O Djokovic também falou o seguinte: também tem que existir uma força que venha não apenas do eu físico, e sim do eu mental e do seu eu emocional. Aí ele ainda acrescenta: para mim, pelo menos, né? É uma batalha constante dentro da minha cabeça, mais do que acontece fora da minha cabeça. E não são as situações que você está vivenciando no momento que estão afetando você, e sim o como você vivencia internamente essas situações, como você aceita essas situações e como você vive essas emoções dentro de você. E o sucesso sob pressão, existe uma ótima resistência mental. O treinamento de resistência mental, ele é valioso para os beach tenistas em todos os diferentes tipos de circunstâncias. E se você tiver sucesso sob pressão, então você precisa acrescentar o treinamento mental no seu treinamento diário também. Você só precisa acrescentar essa visualização na sua rotina de treinamento de forma simples. Você só precisa preparar uma média aí de 10 a 15 minutos por dia para você visualizar diferentes situações de pressão que você vai enfrentar, ou que você pode, né, uma possível situação que você vai encontrar durante a sua partida. Eu vou ensinar você como você vai fazer essa visualização. Você precisa ensaiar como você vai reagir em determinados momentos do jogo.
tá bom? E para isso você vai precisar os seus 5 sentidos, que são o tato, o olfato, a visão, o paladar e a audição. E esses 5 sentidos dentro da programação neurolinguística, eles são conhecidos como VAC, que é a letra V, a letra A e a letra C, que é o visual, o auditivo e também o sinestésico. Para você fazer essa visualização, você precisa fazer o seguinte, imagina que você está assistindo um vídeo, tá? Só que esse vídeo está em primeira pessoa, é como se você estivesse jogando com uma GoPro, tá, na sua cabeça e você está assistindo o jogo inteiro em primeira pessoa. E quando você assiste um vídeo, com certeza você está vendo, tá? Você está ouvindo tudo o que acontece à sua volta e quando você vê e ouve alguma coisa, você sente algo também. Dessa forma você fecha esse ciclo de ver, ouvir e sentir. Da mesma forma que você está assistindo um filme, vamos pensar num filme de terror, tá? Você está assistindo a cena, tudo que está acontecendo, você está ouvindo a trilha sonora, que é muito importante, você está ouvindo todos os conceitos que acontecem no filme, e quando você vê e ouve, e você também acaba sentindo, você acaba assustando, você pode ficar com medo. Se você estiver assistindo um filme de drama, você pode ficar triste. Se você estiver assistindo um filme de ação, você fica empolgado. Então, da mesma forma que você vê o filme na televisão, no Netflix ou qualquer outra coisa dessa, você desencadeia a reação, a emoção dentro de você, você consegue fazer também, porque o cérebro é fantástico, ele não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, para você fazer essa visualização, você tem que imaginar assim, ó, você tem que se ver lidando bem com esse tipo de situação, por exemplo, durante o tie break, ou então quando você estiver no seu 40-40, que sempre bate aquele nervosismo, tá? Você precisa ouvir o que talvez o seu treinador diria para você num momento decisivo como esse, tá bom? E você também precisa sentir dentro de você o que você sentiria nessa situação sendo bem sucedido, tá? Então você tem que imaginar que se você estiver sacando, que você tá sacando bem, que essa bola tá entrando, ou você pode imaginar um ace, tá? Ou você pode imaginar o seu rally e no final você fazendo a sua visualização. Então essas foram apenas algumas dicas de como você consegue fazer essa visualização e quanto mais você antecipar e lidar com a forma como você vai reagir bem a essa pressão, mais confortável você vai ficar e melhor vai ser a sua performance em situações como essa. Eu vou falar para você quando o meu treinador me ensinou isso, o meu treinador mental, né? Ele chama Polozzi, José Carlos Polozzi. O pai dele é o Polozzi, que jogou no futebol na seleção brasileira junto com o Pelé. E o Pelé, ele falou que o Pelé ele deitava antes do jogo no vestiário, ele deitava pelado, tá? Ele colocava só uma toalhinha nas partes dele e ele ficava visualizando diferentes situações, momentos durante o jogo, como ele poderia fazer uma finalização, se ele ia cortar para a direita, cortar para a esquerda, para quem ele ia passar, se o jogador chegasse de uma forma, como ele ia lidar com aquela situação e, por fim, como ele faria uma finalização. Dessa forma, você consegue pensar de uma forma muito rápida, porque quando você vivencia isso diversas vezes e de diversas formas diferentes na sua cabeça, você já levou um tempo para ter essa criação. O que você precisa fazer é quando você lidar com isso, literalmente, quando isso acontecer na vida real, vai acontecer assim, ó, de forma muito rápida. O outro exemplo que eu queria dar para você é do Andy McGregor, que é aquele lutador do UFC. Ele contratou o Anthony Robbins, que na minha opinião é um dos melhores aí do mundo, tá? Os melhores coaches do mundo. E ele fala que ele faz essa visualização, né, essa mentalização, e numa entrevista ele até falou assim, eu sabia que essa vitória ia ser minha, porque aquela luta já tinha acontecido diversas vezes na minha cabeça. Ou seja, ele visualizou tanto essa luta em diferentes formas que quando aconteceu de uma forma muito rápida, porque o cérebro ele não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Legal? Então, eu vou ficando por aqui, tá? O que eu tinha para falar para você é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe para você hoje. Gostaria que você comentasse para mim, desse a sua opinião, alguma sugestão do que você gostaria de saber nos próximos conteúdos, tá bom? E eu gostaria que você também compartilhasse com o seu parceiro, principalmente, que é muito importante a relação que você tem junto com ele, e que você também compartilhasse com seus colegas de treino, ou enfim, qualquer outro tipo de colega, tá bom? E agora é isso, eu vou ficando por aqui, acredite em você mesmo, acredite nas suas habilidades e seja forte aqui, ó, mentalmente, dentro da sua cabeça. Um forte abraço do seu treinador mental, de alta performance e até a próxima.